Salve, galera! Com muito orgulho que a gente está começando esse ano de 2024 e a nossa série de podcasts como a gente começou ano passado. Só que esse ano o Conselho conseguiu uma parceria com a produtora Me Conte, que realmente está trazendo um puta diferencial aqui para os nossos podcasts, para os nossos bate-papos. Eu acho que cada vez mais isso vai engrandecendo o nosso Conselho, né? E para começar esses podcasts que a gente vai fazer ao longo do ano, com vários conselheiros convidados, conselheiros fundadores desse nosso conselho, marcas associadas, marcas convidadas, a gente vai abrir hoje falando exatamente do que é um conselho, quais são os diferenciais de uma empresa e de um grupo que tem conselho, o que esse conselho pode contribuir para a sua franquia, para a sua marca, enfim, vai ser um grande bate-papo focado nesse tema. E para começar, nada melhor do que trazer aqui Gustavo, sócio da Lecador e de outros empreendimentos, e que é o vice-presidente desse nosso conselho de varejo aqui do Grupo Soares Pereira, Clodoaldo, presidente da ABF, presidente do BDC, e, além disso, a marca que é mais conhecida desse grupo dele, que é o Grupo BDC, que é o Yes. É um dos melhores cursos e um puta curso aí com várias franquias para trazer a experiência dele. E Terry, hoje sócio e diretor de expansão do Grupo Mamajama, e Terry trazendo aqui toda uma experiência de mais de 15 anos do mercado de shopping center. Para começar, então, eu vou provocar o Gustavo, porque a culpa desse conselho foi dele, tá? Então eu queria que o Gustavo falasse um pouquinho como surgiu essa ideia aqui e por que a gente criou esse conselho e por que ele entrou nessa viagem com a gente. É para contar a história glamorizada ou a história real? Aqui é tudo transparente. Beleza. Bem, o André estava vindo de um momento complicado. Ele tinha acabado de tomar um tombo e se reerguer. E aí eu falei assim, cara, você é um cara com muito conhecimento, muita vivência, muita teoria, muita prática, já viveu tanto isso. Por que você não tenta ajudar quem está começando? Por que você não tenta juntar as marcas que já existem e junta um grupo e divulga conhecimento, multiplica conhecimento? Eu acho que isso é super válido. Quando eu comecei, eu não tinha nada disso. Quando eu comecei, eu tinha meu pai, que ficava me dando chicotado o dia inteiro. É verdade. E eu não tinha amigos eu não tinha amigos com quem trocar sobre experiência, sobre empreendedorismo, sobre nada disso. Tive que aprender na marra muita coisa. E aí eu acho que... E eu falei para esse André, você imagina que você está começando uma marca agora, você pode receber todo o apoio do conhecimento que não só o GSP tem, que você tem, ou que a Jussara tem, mas de marcas que participam o dia a dia da casa. E aí ele falou assim, pô, legal. Isso a gente almoçando aqui um dia, né? Eu fui embora. Foi por isso mesmo. Dali a um mês, esse cara me liga e fala assim, tô com um conselho formatado, você é o vice-presidente. Você, porra, que isso, cara? Teve nenhum carinho antes? Chegou direto dando tapa na cara? Missão dada, missão cumprida. Assim, e acabou que o negócio foi... A ideia foi legal, sabe? Que a gente pode trocar com muita gente, a gente pode conversar com muita gente, pode ouvir experiências, ouvir as dores do outro. E isso para as marcas que já existem. Para quem está começando, cara, isso aqui é inestimável. Isso aqui, André, você entra até como um plus para quem quer entrar no GSP, para quem quer formatar a marca, para quem quer participar do dia a dia. Para você enxergar o seguinte, cara, vem para cá porque tem a série de marcas que estão aqui que você vai ter acesso a elas. Que muitas vezes o cara não tem acesso, né? O Terry e eu tivemos aí uma experiência com um amigo que o cara falou assim, pô, eu vi teu nome no podcast e você fala assim, pô, manda mensagem para mim, eu vou responder. E, cara, foi assim que chegaram pessoas na gente. Então, assim, às vezes a pessoa não tem esse acesso. Não sabe como chegar. Pô, esse cara é inatingível. Nada disso. Assim, acho que qualquer um de nós aqui é gente carne e osso. Iguais a qualquer outra pessoa. A gente não é melhor nem pior que ninguém. Agora, cabe a pessoa chegar na gente. Falar assim, pô, você me dá uma ajuda? Me dá uma luz? Pô, claro, não custa nada.
E foi assim que surgiu a ideia. Daqui a pouco o André veio com evento, com um monte de gente, com diploma. Pô, fiquei até sem jeito. Mas, cara, a ideia foi sensacional. A execução ficou maravilhosa, cara. Parabéns. Eu acho que o que o Gustavo falou é a gente tentar dar um pouquinho de nós, a contribuição, né, do que a gente aprendeu, do que a gente vivenciou, do que a gente vivencia no dia a dia, até para tentar repassar para marcas que estão começando. E é muito interessante hoje, quando a gente conversa com alguns clientes, algumas marcas que estão querendo trabalhar aqui com a gente, contratar a gente, quando a gente fala desse conselho, o olho dessas pessoas de marcas menores brilham. Caramba, eu vou estar do lado do Clodoaldo, eu vou estar do lado do Terry. Porra, é muito... Cara, é muito legal. E as marcas, elas anseiam, sim, em ter uma oportunidade de trocar por exemplo, com vocês, que são já experientes, já tem tudo para falar. Quando a gente começou a falar sobre isso, eu lembro que a gente estava conversando numa reunião, falei, cara, o mais bacana é que você conseguiu tangibilizar uma conexão entre os menores e os que já passaram por isso. Não é que a gente não aprendeu, a gente sofreu, a gente errou. Não tinha ninguém, agora a gente pode passar essa experiência. Isso foi o mais bacana, porque existe uma barreira muito grande. Quando até amigos nossos estão criando negócio, aí você consegue me ajudar? Eu consigo, eu faço a conexão com o Clodoaldo, eu faço, cara, você conhece ele? Como é que é isso? Não, tá no nosso dia a dia, né? Ele é normal, é igual a gente, é só que a gente já se conhece. Aí quando a gente falou, pô, vamos montar um negócio físico, onde o cara consegue acessar pelo celular, pelo qualquer momento, onde ele pode estar da casa de qualquer lugar do Rio de Janeiro, a gente estava falando isso mais cedo, né? Também no interior, não só daqui. Ele consegue acessar praticamente todos os segmentos que ele conseguir via esse conselho. Então, acho que esse é o principal. E a primeira coisa que o André falou assim, cara, vamos fazer um negócio para fomentar. O conselho vai ser para empresas grandes, mas principalmente para os pequenos, que é onde a gente vai fazer o futuro do varejo crescer. Que a gente precisa dos pequenos para renovar o varejo maior. É uma natural, acho que é um caminho natural. Então, isso foi muito bacana, sabe? Pensar nisso e quando a gente consegue tangibilizar e quebrar essa barreira que existe hoje. Deixa só eu te interromper, tem um dado interessante, que eu acho que 60% das empresas quebram depois de 2 anos, não é isso? Eles vendem isso como assim, uma sentença de morte. Se você pegar as empresas que são preparadas quando começam, esse índice cai absurdamente. Uma coisa é você chegar do nada e você assim, vou abrir uma empresa. De quê? Eu vou vender navio. Você já vendeu navio antes? Você sabe vender um navio? Você sabe montar um navio? Aí o cara não sabe. Esse cara vai morrer com certeza. Mas se você chegar, cara, tem um plano de negócios, tem não sei o quê, tem uma estrutura, quem é teu público-alvo, qual é o teu produto? Cara, o índice, porra, vai a 0 quase. É que ninguém fala isso. Não, quebra. Pô, é triste. É verdade, quebra. Mas se você filtrar, o índice de pessoas que quebra tendo um preparo, sabendo onde quer chegar, é desse tamanho, mínimo. Você diminui o risco, né? Aqui do lado do Clodoaldo, é um orgulho e um prazer ter o cara aqui, porque hoje, além das atividades dele normais, o cara é o presidente da ABF. E toda hora o cara é solicitado para dar uma palestra, fazer um podcast. E ontem eu estava com o braço direito dele, o diretor do grupo dele, e eu falei, eu vou fazer um desafio para o Clodoaldo. Ele amanhã tem que estar aqui às 2 horas para participar desse primeiro podcast novo aí de 2024. E o cara está aqui, quer dizer, isso aí realmente para a gente não tem preço. É a questão da amizade, é a questão do respeito, porque eu acho que aqui, esse conselho, a gente tem que ter, acima de tudo, respeito e humildade pelos outros. E aí, Clodoaldo, o tema aqui é conselho, né? Conselho de varejo, conselho seja para franqueados, né, e franqueadores. Como é que você vê isso nas redes de franquia? Você vê que é um ponto favorável às empresas, às franqueadoras, elas montarem um conselho de franqueado? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência e como você vê isso também do ponto de vista da visão institucional da ABF. Olá, André. Perdão. Realmente, você hoje me auxiliou na minha dieta, né? Superei, né? Mas assim, é sempre muito bem, é muito bacana a gente poder estar aqui junto, conversando, batendo um papo. Está do lado de um amigo, o André é um amigo, né? O Gustavo está aqui também com a gente, batendo esse papo, falando de conselho e falando, principalmente, eu acho que em ajuda, né? Eu acho que o tema aqui é esse. A gente, talvez lá atrás, a gente teve pouca ou quase nenhuma ajuda
para que nós pudéssemos estar aqui hoje falando sobre varejo, sobre franquia. É muito bacana quando hoje a gente consegue levar um pouquinho da nossa experiência àqueles que estão começando, né? E fica aqui já antecipadamente, né, a minha orientação para quem está começando: procure sempre, seja a ABF, seja que o conselho agora, né, que o André recentemente, né, formatou ele aqui, montou ele, para que a gente possa realmente fazer isso aqui uma casa, né, onde que a gente compartilha informações, que é o que a gente faz, é compartilhar as informações, as experiências, as dificuldades que tivemos, para que a gente... Eu sempre costumo dizer que assim, o conselho a gente está fazendo aqui é pavimentar, né, a estrada de quem está vindo atrás. Ou seja, a gente passou numa estrada cheia de buracos e eles estão vindo agora num asfalto liso, né? Então, por que eu vou pegar uma estrada com buracos se eu tenho uma estrada completamente lisa? Então, assim, e aí, André, respondendo para você a questão do conselho dentro de uma rede de franquias, eu super recomendo, tá? Eu recomendo como franqueador e recomendo como presidente da ABF Rio. Nada melhor, né? Porque assim, ninguém é o dono da verdade, ninguém tem o monopólio da verdade, né? E você, quem está lá no seu dia a dia da sua operação, é o seu franqueado, né? Então, seja ele qualquer segmento, mas é ele que está diretamente, né, falando com o cliente, que é de todos, que é da franqueadora e que é do franqueado, né? Então, assim, ele tem muito a contribuir no sentido de poder dizer se aquela mercadoria que a gente idealizou, né, está sendo realmente bem aceita pelos nossos clientes, o que a gente pode melhorar, se o preço está bom. Ou seja, ele tem uma série de informações para dar que, de repente, no dia a dia da franqueadora, ainda que você tenha pensado em tudo, ou melhor, quase tudo, talvez um pequeno detalhe está fazendo a diferença, está faltando para que você possa potencializar ainda mais, seja a venda daquele produto ou de um serviço, né? E, principalmente, conflitos. Eu acho que o conflito, às vezes, ele acaba sendo gerado por um pequeno ruído na comunicação, né? Existem alguns franqueados, né? E a gente está falando aqui, o Gustavo também tem bastante, sabe o que eu estou falando. Às vezes os franqueados viram de uma maneira, né, não muito assertiva, e ele fala assim: é que a franqueadora parece que a franqueadora é minha inimiga. Jamais uma franqueadora vai ser inimiga de um franqueado. Mas, às vezes, pode acontecer que uma decisão que a franqueadora tem que tomar em prol da rede, ela talvez, por um ou por outro, ela possa não ser muito bem recebida. E aí gera um conflito. E aí, se você tem um conselho, né, o franqueado, normalmente, eles sempre conversam entre eles. E aí esse conselho vai servir para exatamente mediar, né, esse possível ruído, né, para que a gente possa realmente mostrar se não, nunca foi a intenção, a ideia não é essa, e aí realmente, vou botar assim, o mar voltar, né, a ficar aquele mar de almirante, né? Então, assim, eu acho que fica aqui, eu falo que assim, qualquer rede que ainda não tem o seu conselho, comece, de repente, não com muitos franqueados. Pega lá 3, 4 de diferentes lugares, com performance. A gente sabe que cada rede de franquia sempre tem, de repente, subsetores dentro daquele segmento, né? Então, você tem, especificamente, vou falar no meu negócio aqui, tá? Lá na IES, né, a nossa marca principal da nossa holding, a gente tem uma parte que é pedagógica, e temos uma parte operacional e temos uma parte comercial. Então, eu tenho que pegar um franqueado que se destaque nessas posições, nesses subsetores, aqueles que mais se destacam de diferentes regiões, que aí eu vou ter um overview da minha rede como um todo. Então, assim, fica a dica aí para todo mundo. Você falou uma coisa que eu acho que eu já aprendi com você e falei isso semana passada. Semana passada eu fui convidado para falar para a R10 Academy, do Ronaldinho Gaúcho, para os franqueados dele, a respeito de conselho. E eu falei exatamente isso. Comecem pequeno,
comecem com franqueados de vários pontos, de várias localidades diferentes, de várias realidades diferentes. E uma coisa que às vezes é legal também, porque o conselho, você trazer pessoas de fora, se tiver a possibilidade, para participar. Não é? Eu tenho estudado muito essa questão de conselho, de gestão, de governança, e às vezes você convidando pessoas de fora para estar participando do teu conselho, eles também começam a enxergar problemas que às vezes a gente está mergulhado ali e não consegue identificar. Né? Não, sem dúvida, André. Assim, eu falo para você, hoje a gente demorou, tá, a ter um conselho. Ele existia de uma maneira informal, né, porque era inevitável que uma coisa ou outra, às vezes sempre a gente ia pesquisar junto ao franqueado, mas a partir do momento que ele foi instituído, né, o conselho, a gente hoje não consegue se ver tomando nenhuma decisão na franqueadora sem consultar o conselho. Né? Seja uma campanha de matrícula, especificamente no nosso caso ali, seja uma campanha de matrícula, seja uma promoção, seja qualquer detalhe que vai mudar na operação no nosso dia a dia, a gente chama o conselho e a gente já por diversas vezes aconteceu da gente chegar com uma ideia formatada para ser implementada e após uma discussão, né, essa discussão entre aspas, nesse bate-papo com o conselho, a gente teve que realmente reorganizar, redirecionar, mudar a nossa rota, porque com certeza a gente iria colidir com alguma coisa e o conselho mostrou isso para a gente. Então é muito importante. Pegando esse gancho aí, eu vou provocar o Theory, mas essa questão do conselho e dessas colaborações, dessas participações, o Clodoaldo falou aqui das inscrições, né, das matrículas. E ontem eu fiquei sabendo nos bastidores aqui que o Clodoaldo simplesmente, o IES explodiu em matrícula com a colaboração, né, com a parceria com a marca de óculos Fuel, onde você fazia uma matrícula e ganhava um óculos. Eu não vou falar os números aqui, gente, porque é brincadeira. Por isso que ele está rindo à toa hoje, entendeu? Realmente foi um sucesso total e a Fuel está sem óculos para entregar, de tanta gente que fez inscrição, fez matrícula para participar do curso dele. E aí, Theory, isso é um diferencial que às vezes a gente puxa num conselho. Você poderia falar com a gente um pouquinho, pegando a tua experiência até do mercado de shopping também, outros diferenciais que quando você tem um conselho, seja num shopping center, seja numa franquia, numa rede de varejo, alguns diferenciais que contribuem, né, para todos que estão participando do negócio? Então, a gente tem... Bacana esse assunto, que a gente tem alguns exemplos assim, que a gente passou na época de shopping, né, Primeiro que o Clodoaldo falou bem, assim, às vezes, de franqueado, eu falar do shopping, eles vêm com lojistas menores e franqueados menores, eles podem aprender com outros franqueados que já estão há muito tempo e às vezes não trocam informação porque estão em cidades diferentes, estão em locais totalmente diferentes. E é uma barreira, assim, o cara está no dia a dia lá no balcão, ele não vai parar, às vezes não tem tempo de parar de perguntar para outro, ou tem um bloqueio, acha que o outro não vai poder ajudar, né? Como a gente estava falando mais cedo. No shopping, a gente tinha muito isso de estratégia comercial, de estratégia de planejamento de mix. Várias vezes a gente discutia, quando a gente levava para o conselho dava um insight totalmente diferente que a gente não pensava, porque às vezes você fica viciado no seu dia a dia, vira se você ir todo dia da sua casa para o trabalho, pode ter certeza que você não vê qualquer coisa nova que aparecer no caminho, porque vira padrão da sua casa. E quem está de fora consegue enxergar coisas que você não consegue. Então isso era muito legal. A gente fazia o planejamento, quebrava a cabeça, chegava para o conselho, mudava tudo e era muito mais assertivo. Então, quando até em shopping a gente começou a construir um conselho de lojistas para falar com a administração, que a gente começou a criar, no começo foi meio estranho, vou chamar 10 lojistas, 8, para poder falar sobre a estratégia de marketing, estratégia comercial. Acho que depois a gente foi agregando muito valor e até hoje tem todos os shoppings. Hoje tem, né, a Associação de Fundo de Promoção, que é dos lojistas, e agrega muito. Então, todas as ativações, quem sabe, todas as ativações de shoppings de marketing são aprovadas pelo conselho, né, que é a associação, que é como um conselho. As ativações de Natal, todas as coisas que são feitas grandes no shopping são hoje divididas com os lojistas, que, na verdade, conhecem muito mais do dia a dia até do que, às vezes, da administração. Então, esse é um dos exemplos que ajudou muito isso. E essas conexões que a gente faz, de novo, essa que o Clodoaldo falou, é exatamente isso. Cara, a gente está pavimentando o que a gente... cortando caminhos com um caminho muito mais tranquilo. Não é que você não vai ter dificuldade, vai ter muita dificuldade, mas você vai cortar muito e vai errar menos do que você teve.
Então, tivemos várias, né? Durante, passei 15 anos preso de shoppings e hoje nas marcas, na Mama Jam, por exemplo, a gente também tem esse. E o outro ponto que eu ia falar só o último, que é o seguinte. Às vezes, a gente acha que, começando um conselho 3, 4, pensa grande no seguinte, pô, por que eu não vou chamar o André para ser o meu conselheiro? Se você tem contato de mandar uma mensagem no LinkedIn, no Instagram, não conhece ele. Eu falo isso, por exemplo, o Quinta, que é um amigão nosso aqui. Quando eu chamei ele para conselheiro, eu falei, o cara tá aposentado, já tá mais de 30 anos de shopping, já saiu. Ele, pô, o que eu mais quero é poder dividir meu conhecimento, compartilhar meu conhecimento. Depois a gente vê, vamos sentar e vamos dividir, vamos conversar. E aí você fala, cara, como é que um cara grande desse é esse? Como tem vários outros. Então, todo mundo que está aqui, acho que todos os lojistas que já passaram, querem dividir esse conhecimento. Então, isso é um negócio muito importante, ficou marcado. Assim, eu acho que a gente podia explorar mais, sabe? O Quinta está no conselho da Mama Jama? Tá começando a conversa, a gente chamou ele disso. Começando eu vou ficar com Deixa eu me ver. Porque não montamos, ele tá no conversa. Deixa Foi eu pegar... primeiro. Ele que atentou pra gente. Acho que vocês tinham que começar e pode chamar a gente e me troca por pizza. Deixa eu pegar aqui esse gancho aqui do Terry, que é realmente bacana, né? Isso é uma coisa que talvez, Terry, nós que estamos mais tempo, a gente já conhece. Entenda isso, como você falou, já é uma coisa para a gente normal você ter um conselho, não necessariamente um conselho de franqueados, você tem um conselho de grandes CEOs, de grandes pessoas que já estão dentro do mercado para ajudar exatamente no planejamento estratégico da empresa, por mais consolidada que ela possa estar, né? E também, obviamente, para aquelas que estão começando, né? E isso tem ocorrido bastante, né? Inclusive, esses dias o próprio, né, o Flávio, que o André já comentou aqui, falou assim, cara, a gente está com um problema porque a gente está recebendo constantes solicitações para que você possa se tornar, né, membro do Conselho de Marcas Consolidadas. Eu não vou falar aqui agora porque a gente está... Não é o caso, mas não só de consolidadas, mas também para quem está começando. Está começando. Inclusive marcas que você, né, tive o privilégio, inclusive de algumas, indicar para que você pudesse fazer o processo de formatação aqui, que viraram para mim e falaram, não para mim, mas sim chegou a mim e falou assim, como é que eu faço para ter o Clodoaldo fazendo parte do meu conselho para dizer como eu faço para poder se tornar realmente uma marca de sucesso dentro do sistema de franchising, né? Mesmo depois de já ter sido formatada. Então, acho bacana, porque a pessoa está querendo conhecimento, está querendo realmente minimizar cada vez mais as possibilidades de erros. Então, isso aqui é muito bacana, essa questão do conselho. O conselho, ele é bem amplo, esse conceito, né? Antes aqui de falar com o Gustavo, essa questão do Luiz Quinta, o Gustavo colocou aqui que esse conselho surgiu num determinado momento do grupo do Soares Pereira ano passado, que a gente teve, e a gente montou esse conselho de varejo. Mas, além do conselho de varejo, eu montei aqui na empresa um conselho consultivo. Exatamente para quê? Para as pessoas olharem a minha empresa, olharem o Grupo Soares Pereira e entenderem, né, se isso, como diz o Luiz Quinta, se vai parar de pé ou não. E aí, para minha grata surpresa, né, como o Theodor falou, Luiz Quinta vem aí de grandes redes de shopping center, né, com cargos e posições relevantes. Hoje ele é conselheiro da Nike, da Centauros, da onde? Nike, Centauro, L'Occitane também, da Mama Jama, que eu estou vendo agora, só de grandes empresas. E é conselheiro da minha empresa. Eu falei, caramba, então estou grande pra cacete. Mas aí ele começou aqui, ele está me ajudando no conselho, sim. O Quinto é um cara, eu trabalhei diretamente com ele 15 anos, aprendi muito e eu fui o jurídico dele durante 15 anos. E a primeira coisa que ele falou quando começou aqui, ele falou, deixa eu entender se esse teu negócio para de pé ou não. E aí ele trouxe o pessoal financeiro dele para estudar aqui a empresa. Então, Clodoaldo, o valuation eu já tenho aqui, já estou vendendo, você já pode comprar uma participação aqui do grupo. Gustavo, você que é um cara extremamente direto, franco e objetivo, né? Mal educado. Vai. O cara falou que sou mal educado. Se tem um cara que é certeiro, é você. Porra. Como é que você vê o seguinte, um conselho desse colaborar
com a cultura da empresa, né? Com o propósito da sua empresa ou das empresas como um todo. Porque uma coisa é você estar no conselho vendo o dia a dia, a gestão. Outra coisa é a governança, o planejamento estratégico, é o que eu quero para essa minha empresa daqui a 5, 10, 15 anos. E aí como é que você vê esse conselho, ele interferindo ou não no propósito, claro, no propósito como um todo da tua empresa daqui para frente? André, quando a empresa começa pequena, poucas começam grandes, né? Então você vai perpetuar ali os valores do fundador, que pode estar desatualizado, que pode pensar errado. Ele pode ter um baita produto, o cara ser um maluco, um mau caráter, o que seja, valores distorcidos. Mas ele tem um baita produto, então ele vai crescer, ele vai dar certo, vai para frente. Só que chega um ponto que você não consegue mais crescer, você não consegue mais avançar, não consegue evoluir, não consegue nada se você não tiver uma cultura ali dentro. O conselho vai chegar para dizer assim, fulano, cara, você tem que ter valores A, B, C e D. Fulano, você tem que pensar nisso, naquilo. Você já fez isso? Você já fez aquilo? E às vezes o cara nunca prestou atenção nisso, o cara que focava em vender matrícula sem ter conteúdo, ou focava em conteúdo sem ter matrícula, ou tinha uma pizza boa, mas o atendimento era ruim, ou tinha um produto, um salgado gostoso, mas tinha um atendimento ruim. O cara vai escutar e vai assim, porra, de repente se eu pegar essas diretrizes que eles passam, de repente eu consigo voar de forma mais suave. Eu consigo melhorar o ambiente da empresa, eu consigo uma série de coisas que, porra, nunca parei para pensar nisso. Então, assim, o conselho pode te mostrar formas, formatos, fórmulas de como você pode gerir a tua empresa de forma melhor. Entendeu? Eu acho que, de novo, a empresa cresce de uma ideia, nasce de uma pessoa. Uma andorinha só não faz verão. O cara não cobre todas as expertises, todos os skills. Então, tendo pessoas diferentes, cabeças diferentes, você não precisa nem ser aquela pessoa. Você escuta os outros que conhecem, né? Eu digo pelo meu primo. Meu primo, ele tinha uma produtora de vídeo e ele falou assim, cara, eu decidi que daqui a 10 anos eu queria ser um baita empresário. Se eu continuasse como eu estava, eu seria um baita produtor de vídeo. O que ele fez? Ele contratou um produtor da Globo, um cara de comercial da Coca, um cara... Sabe? Ele foi se cercando de pessoas boas para mexer no time dele. Então, assim, a gente não sabe tudo. O conselho tá para ajudar você, para dizer, olha, cara, procura fazer isso, procura fazer aquilo, procura fazer tal prática, procura conversar com tal fulano. O conselho vai ajudar. São coisas pequenas que a gente não se toca às vezes. Existe, André, me perdoe, pegando aqui, continuando só o que o Gustavo acabou de falar, e o que a gente está comentando aqui, né, para quem está querendo instituir ou está pensando em instituir um conselho na sua empresa, e a gente também escuta muito isso, eu já ouvi isso dentro da própria ABF, conversando com alguns parceiros. Mas eu vou colocar um conselho na minha empresa e eu tenho uma cultura, o meu conselho vai dizer amanhã que eu tenho que mudar. Diz lá que a minha cultura é isso, eu tenho que mudar. E eu sou obrigado a mudar. Eu falei assim, você está colocando um conselho consultivo, não é um conselho deliberativo. Caberá a você ter o bom senso de avaliar se o conselho recebido, né, você deverá acatar ou não. Né? Então é a questão que o Gustavo estava falando ali agora. E eu acho que isso é muito importante, porque o conselho, ele não tem que falar o que você quer ouvir, o que o dono da marca quer ouvir. Muito pelo contrário, né? A gente ajuda aqui no Gustavo na gestão e governança lá da franqueadora dele. E muitas vezes eu falo o que o Gustavo não quer ouvir. Mas se eu falar... Já cheguei aqui, você, André, eu quero matar o cara. Calma, não é assim que faz. Ainda não. Mas eu acho que esse é o grande papel, né? A gente está tentando falar consultivamente. A decisão é do dono, é claro. Mas a gente fala consultivamente, levando em consideração um pouco da experiência que a gente tem, do amadurecimento, do estudo, do dia a dia, para poder seguir nessa linha. E eu acho que as empresas têm que estar sempre pensando em crescer
de alguma forma, com base, né, sustentação. Aqui na nossa convenção interna do grupo esse ano, eu lancei um desafio que eu vou montar aqui, eu adoro um comitê, né? Eu vou montar internamente 3 comitês. Um primeiro de ESG, para a gente discutir aqui internamente práticas ambientais, sociais e principalmente de governança, compliance, transparência, porque nessa empresa aqui a gente tem que ter transparência, ética e seriedade nos negócios. Estou montando um comitê de felicidade no trabalho. Então, aqui a gente brinca que tudo termina em samba no bom sentido. A gente pode levar uma vida, um trabalho descontraído, mas com entrega séria. E, por último, o GSP do amanhã. Eu montei um comitê aqui com a galera nova, Jussara não participa, eu falei, Jussara, sai fora. Quem tem que participar é a galera jovem. Para ver o GSP. Ela não está aqui hoje, está viajando, por isso que eu posso falar. Para exatamente o pessoal pensar o que a gente pode ser daqui a 5, 10, 15 anos. E, além disso, né, no nosso conselho aqui, que a gente dividiu em comitês. Eu acho que esses comitês de moda, gastronomia, beleza... Né? Aí os subcomitês de jurídico, marketing, etc., exatamente para a gente poder tirar conclusões mais assertivas, até para a gente passar para os outros associados gente que conhece, do nosso né? conselho. Não adianta eu dar pitaco na moda. Exatamente. O último comitê do ano passado que a gente fez foi de gastronomia. A gente teve aqui, por exemplo, a Luciana Palhares, do Genial, falando de perdas no varejo no segmento dela. Cara, o que ela mais entende, de repente, como vocês, é a perda no varejo, que é extremamente relevante. Não adianta você faturar só, fatura, e ter um monte de ralo na operação. Então, eu acho que é isso que a gente procura contribuir. Eu acho que o tempo está chegando aí ao fim. Eu pediria que vocês fizessem aqui alguma consideração final, se vocês têm alguma consideração para essa nossa continuidade, né? Porque não só a presença de vocês, mas como de todos os conselheiros, é fundamental para a gente levar esse sonho adiante. Então, vamos começar com o Terry aí. Primeiro agradecer o convite, acho que é bacana sempre trocar ideia, conversar. E eu acho que, assim, de resumo, é isso tudo, assim, é um pouco do que a gente falou, mas a gente falou um negócio agora no final que eu te esqueci de pontuar, que para ter conselho, você tem que ter uma cabeça aberta, que você vai escutar coisas que você não quer, cara. E seu ego tem que sair da mesa. Se você tiver ego, até brinco com meus amigos, se você tiver ego, nem faça um conselho, que só vai te dar estresse, que você vai decidir por você com ego, que você não pode nem... Ele estava falando, você não precisa seguir o conselho falando, mas pelo menos você tem que tirar o ego para você pensar no que ele está falando. Senão vai entrar por ouvido e vai sair pelo outro. A gente já viu muito isso, a gente estava falando aqui, a gente fala, o conselho fala, você vê que ele nem escutou, nem debateu. Então, se você quiser usar, é outra coisa. Mas você nem debateu. Isso é o principal, porque a gente já viu muitas marcas quebrarem pelo ego. Não deixe o ego assim, te consumir, porque ninguém vai conseguir te ajudar, nenhum conselho. Nem dos melhores. Pode chamar todos os melhores que a gente falou, que tem alguns nomes aqui, ninguém vai conseguir te ajudar se você não tirar isso na hora de, pelo menos, discutir e estar aberto a escutar coisas que ninguém nunca falou para você. Então, acho que esse é um pouco do recado e, de novo, deixar a porta aberta aí para os próximos bate-papos e quem quiser também trocar, bater papo, enfim, conversar. Acho que a gente está todo mundo aqui via GSP também, né, via André? Acho que todos embaixo aqui, dos convidados, estão sempre abertos para eles. Obrigado aí. Cara, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que, primeiramente, quero agradecer o André, obviamente, pelo convite aqui. Não só pelo bate-papo, mas estar do lado dessas feras aqui, desses amigos aqui do franchise, que o franchise sempre nos entrega, né? E dizer para aqueles que estão aí, né, começando, ou aqueles que estão já na estrada, que não têm o conselho, que coloquem em prática tudo isso aqui que vocês ouviram, né? Eu acho que a gente passou aqui, cada um dentro da sua experiência, exatamente insight, para que você possa tomar a sua decisão da maneira mais assertiva possível, né? E que você realmente, se não implementou, implemente com a mente aberta, preparado para ouvir coisas que você não quer ouvir, e tem que ser dessa maneira para que você possa realmente trilhar o caminho do sucesso, tá? Fica aqui essa minha dica. Porra, depois os caras falarem, não tem mais o que falar, né? É ruim demais, né? Eu queria ser o primeiro, que é mais fácil, que eu falar. Eles eliminam todas as possibilidades. Primeiramente, cara, porra, é um orgulho tremendo fazer um negócio, parte de um negócio muito maior do que a gente, né?
que a gente possa contribuir, deixar a nossa marca ali, o nosso nome ali, que, pô, eu participei disso, eu pude ajudar. E dizer para vocês que esse time, né, não só nós, mas o conselho como um todo, é ultra qualificado para poder ajudar quem está precisando, quem está começando, quem quer crescer. A gente já passou por tanta coisa, já viu tanta coisa diferente, que difícil, é que nem a Bíblia. A Bíblia é coletânea, eu não sou religioso não, mas a Bíblia é uma coletânea de histórias. Então você fala assim, pô, me identifiquei com essa história. Claro, aquilo já foi escrito várias vezes e o mundo deu tanta volta que tá tudo ali. Então assim, a gente já passou por tudo isso. Eu posso não ter, mas o Clodoaldo passou, ou o Terry passou, ou o André passou, e a gente vai te dizer, olha, já passei por isso e a gente fez isso, ou fez aquilo. A gente não só ou não passou, ou conhece casos de. Então assim, eu acho a ideia sensacional. É um grande grupo de amigos aí que está aqui para ajudar, para te dar as diretrizes. De novo, seguir o conselho ou não é da sua cabeça. E aí, mas eu acho que a gente está aqui para isso, para tentar fomentar o negócio, para fazer que o negócio cresça, que as pessoas se desenvolvam e cresçam cada vez mais. Eu acho que o conselho está aí para isso. Eu acho que se inscrevam, participem, peçam para participar. O conselho é aberto para quem quiser vir, sabe? O conselho é fechado com os conselheiros, com os membros, sim, mas está aberto a pessoas que queiram chegar aqui, posso participar da reunião tal. Eu acho bem interessante para quem quer participar. Tá? E, inclusive, online, que a gente abre as reuniões via Zoom para quem quiser assistir. É bem interessante, cara. Um formato bem interativo. Bom, gente, com muito orgulho, né? E assim, ter vocês aqui, Gustavo, Clodoaldo, Terry, vocês não sabem como isso fortalece a gente e serve de exemplo para o resto, né, da galera que está aqui com a gente. E vocês falaram, eu acho que isso é um legado que a gente está deixando, porque essa contribuição que a gente tenta dar para o varejo, e eu acho que a gente já está dando sim, algumas ações que a gente começou nesse varejo, nesse conselho, a gente já está colocando em prática, nós colocamos em prática ano passado e estamos permanecendo. Isso é uma grande contribuição, sim, que a gente está dando. É um momento, às vezes, que a gente se dedica, que a gente sai do nosso dia a dia, dos nossos afazeres. Theo chegou de viagem agora, já vai partir para outra. Vai viajar indo lá para o final de Niterói. E, cara, Clodoaldo, foi convocado ontem no final da tarde, cara, e o cara está aqui hoje. Sério que ele fez contigo? É muito legal, entendeu? Gustavo me xinga pra caramba quando eu convoco ele para alguma coisa, mas o cara está sempre aí. Isso aí, cara, é o sinal de amizade, é o sinal de respeito que a gente tem entre todos nós, entre as marcas, e é assim para a gente contribuir para os pequenos, para os médios, até para os grandes, sim, porque vocês são os grandes, então vocês têm capacidade sim, de estar nos grandes conselhos, entendeu? Nos grandes shoppings e por aí vai. Valeu, galera!